Encontre o fator integrante e resolva os PVIs abaixo. Então, temos 3 problemas de valor inicial aqui, né? E queremos mostrar um método de se trabalhar com o fator integrante quando temos uma equação diferencial linear de primeira ordem, cuja forma padrão é dy dx mais p de x vezes y igual a alguma função que seja função apenas de x, né? Temos aqui a nossa equação diferencial linear de primeira ordem escrita na forma padrão. E o fator integrante ou fator de integração é calculado como sendo exponencial da integral de p de x dx. O método consiste em, primeiro, verificar se a equação diferencial está na forma padrão. Em seguida, ao identificar quem é p de x, encontrar o fator integrante. Em seguida, multiplicamos a nossa equação diferencial pelo fator integrante. Isso vai nos resultar f de vezes y' mais f vezes p de x vezes y igual a f vezes o nosso r. À medida que resolvemos as nossas questões, será observado que essa nova expressão aqui, antes da igualdade, é, na verdade, a derivada, no nosso caso aqui, com relação a x, da função y vezes o fator integrante. Tendo isso em mãos, apenas integramos ambos os lados e encontramos o nosso y de forma bastante simples. Então, vamos verificar que isso acontece à medida que calculamos e resolvemos as nossas questões. Então, por exemplo, na letra A, nossa equação diferencial ela já está na forma padrão. Temos que p de x é a tangente de x, então o fator integrante vai ser exponencial da integral da tangente de x dx. A integral da tangente de x se apresenta de duas formas, ou menos o logaritmo do cosseno, ou o logaritmo da secante de x. Aqui, não há necessidade de colocar mais a constante, né? Basta calcularmos aqui o nosso fator integrante. A constante nós colocamos quando estivermos procurando y, né? Nossa solução y, que é a função que nos interessa. Então, simplificando aqui, ficamos que o fator integrante é igual a secante de x. Agora, vamos multiplicar a nossa equação diferencial pelo fator integrante. Então, perceba que vamos ficar com secante de x vezes y' mais secante de x vezes tangente de x vezes y. E desse lado, né, lembrando que a secante de x é 1 sobre o cosseno, então vamos ficar com o seno de 2x sobre o cosseno de x. Então, podemos perceber aqui que essa expressão nada mais é do que a derivada de um produto. E esse produto é justamente o nosso fator integrante vezes a função y. Vamos derivar isso aqui pelo produto. Ó.
secante, aí vezes a derivada de y, mais a derivada da secante, que é secante vezes tangente, vezes y. Então, verificamos aqui o que tinha sido abordado antes, né? Que o fator integrando vai permitir termos uma expressão que nada mais é que a derivada de um produto. E aqui ficamos com o seno de 2x sobre o cosseno de x. Para simplificar nossos cálculos, vamos fazer uma substituição aqui. Lembrando que essa relação trigonométrica, o seno de 2x, pode ser escrito como 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E assim ficamos apenas com o seno. Agora, se integrarmos aqui ambos os lados, né? A integral da derivada de uma função é a própria função. E desse lado aqui ficamos com a integral de 2 seno de x dx. Então, vamos ficar com secante de x vezes y igual a integral de 2 seno de x dx. Então, temos secante de x vezes y, e a integral de 2 seno de x é menos 2 cosseno de x. E agora, já que eu estou procurando por y, colocamos aqui a nossa constante, que faz parte da nossa solução. Isolando o y, ficamos, né? Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno, vamos ficar com y igual a menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais c que multiplica o cosseno de x. Aplicando a condição inicial, y0 igual a 1, o cosseno aqui de 0 é 1, então ficamos com 1 igual a menos 2, mais c, ficamos com c igual a 3, e assim a nossa solução é 3 cosseno de x menos 2 cosseno ao quadrado de x. E aqui está a nossa solução do PVI da letra A. Vamos fazer o mesmo procedimento para B e para C. Na B nós temos y' menos y igual a 3 exponencial de x. Aqui temos também uma EDL de primeira ordem, também está escrito na forma padrão. Temos aqui que o P de x, nesse caso, é menos 1. Assim, o fator integrante é exponencial da integral de P de x, que é menos 1, dx. Nosso fator integrante é exponencial de menos x. Agora, multiplicamos a nossa equação diferencial pelo fator integrante. Fazendo isso, vamos ficar com exponencial de menos x vezes y' menos exponencial de menos x vezes y. E do outro lado da igualdade, quando multiplicarmos a exponencial de x vezes a exponencial de menos x, vai dar 1, então vamos ficar apenas com 3. Então, novamente aqui, verificamos que essa expressão aqui, à esquerda da igualdade, nada mais é do que a derivada de um produto, e esse produto é o fator integrante vezes a função y. Verificando, vamos derivar isso aqui pela regra do produto. Temos aqui, primeira vez a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Agora, integramos ambos os lados. Aqui, à esquerda, quando integramos a derivada de uma função, o resultado é a própria função. Ou quando derivamos uma integral de uma função,
também a solução é a própria função. Entretanto, aqui, à direita, vamos ficar com a integral de 3 dx. Então, integrando, ficamos com exponencial de menos x vezes y igual à integral de 3 dx. Então, vai ficar 3x mais alguma constante. Isolando o y, ficamos com 3x mais c, que multiplica exponencial de x. Também temos uma condição inicial. Y de 0 é igual a 4. Substituindo, vamos ficar com c igual a 4. Assim, a nossa solução é 3x mais 4, que multiplica a exponencial de x. E essa é a nossa solução da letra B. Realizamos o mesmo procedimento para resolver a C. Temos y' menos 2y igual a t ao quadrado, exponencial de 2t, e a condição inicial é y de 0 igual a 2. Também temos aqui a nossa EDL primeira ordem escrita na forma padrão. Temos aqui que P de t é igual a menos 2. Assim, o fator integrante, que é a exponencial da integral de P, vai ser exponencial da integral de menos 2 dt. Assim, o fator integrante é a exponencial de menos 2t. Agora, multiplicando a nossa equação diferencial pelo fator integrante em ambos os lados, vamos ficar com exponencial de menos 2t vezes y', menos 2 vezes exponencial de menos 2t vezes y, igual. Aqui, quando multiplicarmos esse termo pelo fator integrante, vamos ficar com a exponencial de 2t, exponencial de menos 2t. Aqui, esse termo multiplicado por esse vai dar 1. Ficamos, então, com t ao quadrado. Novamente, observamos que a expressão obtida à esquerda da igualdade nada mais é que a derivada de um produto. E este produto de funções é o fator integrante e a função y. Vamos verificar novamente. Vamos derivar isso aqui pela regra do produto. Aí temos a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda função. Novamente integrando ambos os lados, vamos ficar com a integral da derivada de uma função, que é a própria função. E do lado direito ficamos com a integral de t ao quadrado dt. Integrando, vamos ficar com t ao cubo sobre 3 mais alguma constante. Isolando o y, ficamos com t ao cubo sobre 3 mais c, que multiplica a exponencial de 2t. Aplicando agora o valor inicial, y de 0 igual a 2, ficamos com c igual a 2. E assim a nossa solução é y igual a t ao cubo sobre 3 mais 2, que multiplica a exponencial de 2t. E essa é a nossa solução da letra C.